Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom dia a todos meus queridos irmãos que estão aqui presentes, como também os que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, no domingo passado, nós entramos na escola dominical, no ensinamento quanto à revelação. E vimos aí como que a necessidade da revelação e da revelação certa do tempo que nós estamos vivendo. Nós temos aprendido durante esses dias, para que nós não nos tornemos muito repetitivos, sobre Laodiceia, o tempo que nós estamos. E no domingo, na escola, nós entramos aí, eu escapei um pouquinho do assunto de Laodiceia, e adentramos ao sentido da revelação. A única forma, eu entendo que a única maneira de nós ajudarmos, contribuir, a única forma de nós contribuirmos com o nosso ser semelhante, com os nossos irmãos, no quanto ao que temos entendido, é compartilhando pontos específicos, porque nós estava falando essa semana com o pastor Ailton, nós ouvimos tantas mensagens, lemos tantas mensagens desde 7 de dezembro de 2007, quando nos posicionamos frente à verdadeira revelação, porque nós tínhamos algo mesclado com esta revelação que nós temos hoje. Então, no dia 7 de dezembro de 2007, lembro-me como hoje, na casa do irmão Leonides, nós tivemos o último culto com uma fé mesclada. Naquele dia eu disse, a partir de hoje nunca mais misturaremos nada à fé. Então, a partir daquele tempo, daquele dia, 7 de dezembro de 2007, então nos posicionamos a ler as mensagens, a estudar as mensagens. Havia muitas dúvidas a mim, da coisa. E hoje, eu estava essa semana pensando nisso, Vocês viram que quando nós, da onde nós saímos, já entendíamos certas coisas que estamos entendendo hoje. Mas quando nós expurgamos aquilo, colocamos para fora, tiramos da nossa vida, nós, como o profeta disse, você se perdeu, volte lá no princípio. Nós voltamos lá no princípio. Voltamos à era de Laodiceia. Realmente, voltamos lá. Para começar do início, do princípio. E aí nós fomos vindo, e quando nós chegamos hoje, nós entendemos o que estamos, realmente o tempo que nós estamos vivendo. Então, mas foi necessário, porque hoje, quando nós chegamos aqui, nada pode tirar nós do foco onde nós temos colocado a nossa visão. Porque quem tem revelado isso para nós, não é homem algum. Não é o mestre que tem revelado isso para nós. Não é o bispo que tem revelado isso para nós. Não é apóstolo que tem revelado isso para nós. Senão o próprio Espírito Santo. E o profeta disse que o nosso líder é o Espírito Santo e que ele é o profeta da era. Ele nos colocou isso. Porque o profeta veio e pregou. Mas o profeta não está aqui mais para revelar. Mas o profeta pregou revelado já. Mas aí vem e a própria mensagem ele diz: você pode ler isso aqui, as entrelinhas, como acabamos de ouvir esse louvor aí, Agora nós podemos ver as entrelinhas, o que está escrito ali, nas entrelinhas, o que realmente o profeta estava querendo explicar, porque essas entrelinhas é o sussurrar do esposo no ouvido da esposa. Essas coisas nós nunca poderíamos ouvir se não fôssemos a esposa. Nós nunca poderíamos ouvir e entender o que estamos ouvindo e entendendo hoje se não fôssemos a esposa. Porque são segredos que o marido conta apenas para a esposa. Quem conhece realmente o marido é a esposa. Alguém de fora de um relacionamento, ele tem uma visão. O Samuel é assim, assim, assim. Mas quem realmente sabe como que o Samuel é a esposa do Samuel. Quem vai entender realmente quem é Jesus Cristo hoje é somente a sua esposa, porque tem escutado o sussurro em seus ouvidos. Então, que o Senhor
possa continuar nos abençoando grandemente e nos estabelecendo com firmeza, com altivez, com fundamento, né, na verdadeira revelação. Então, no domingo nós estávamos falando sobre isso, a revelação. E eu orando ao Senhor, o que nós vamos falar na escola dominical? Eu não gostaria de entrar no assunto que falamos ontem no culto à noite. E orando ao Senhor, voltou novamente quanto à revelação, quanto a entendermos a redenção, a entendermos a remissão dos pecados, a entendermos porque uma vez que você é revelado, Satanás perde o poder sobre você. Porque o que nós falamos aqui, acho que creio, semana passada, o que o diabo quer? O diabo quer ver você lá, no chão, sem entender o que você é. Eu pergunto, naquela mensagem, o Éden de Satanás, quando o profeta citou que inconscientemente as pessoas estão adorando a Satanás, você não vê nenhuma pessoa dentro da igreja pedindo perdão dos pecados para o diabo. Ó, diabo, me perdoe meus pecados. Ó, diabo, me cura. Não, ele está falando de Jesus. Ó, Jesus, me cura. Ó, Jesus, me salva. Ó, Jesus, me liberta. Toda a igreja, seja ela católica, seja ela denominacional, seja o que for. Mas o profeta vem na mensagem o Éden satânico, ou o Éden de Satanás, e ele diz assim, que inconscientemente eles adoram ao diabo. Por causa de suas tradições, por causa dos seus credos, por falta da revelação. Estão adorando a Satanás. Está lá escrito isso na mensagem, o Éden satânico, o Éden de Satanás. Então, se você citar nome de Jesus, orar em nome de Jesus, estar ali dizendo, não, eu estou no pé da cruz, eu estou ali em Jesus, eu estou isso, aquilo. Mas se você pode estar adorando Satanás, então qual que é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração está baseada na revelação. E não é a revelação passada, é a revelação da hora. A revelação do dia em que você está vivendo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero ler uma escritura. É Apocalipse 1. Nós lemos no domingo passado na escola e eu gostaria de ler novamente. A revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por estar conosco nesta manhã, por nos conceder uma noite de paz, de descanso e de proteção, e poder, ó Pai, mais uma vez nos ensinar, nos falar. Ó Deus bendito, nos submetemos ao Teu Espírito Santo, é o único que pode nos ensinar, é o único que pode abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar o tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas tudo aquilo que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Nós aprendemos no domingo, na escola, sobre a revelação. Este livro é um livro escrito por João, porém não é a revelação de João. O autor não é o escritor. Nós aprendemos na escola passada. O autor não é o escritor. O autor não é o escritor. Quem escreveu foi João. Mas quem é o autor do livro de Apocalipse? Jesus Cristo. O próprio primeiro versículo diz a revelação de Jesus Cristo. Nós pegamos a primeira e segunda epístola de João e nós vimos a natureza. O profeta nos falou isso domingo passado. A natureza de um para o outro é totalmente diferente. Epístola de João, livro de São João e o livro de Apocalipse. Uma diferença. Então, quando nós olhamos para isso aí, nós também olhamos uma terceira pessoa que está contido nesta revelação. O autor, o escritor. Nós temos duas pessoas, o autor e o escritor.
Agora nós temos uma terceira pessoa aí. Quem é essa terceira pessoa? O anjo. Nós temos João, que é o escritor. Nós temos o autor, porque é a revelação de Jesus Cristo. Porém, temos uma terceira pessoa, que foi o anjo que trouxe a revelação a João. Quem é este anjo? Nós temos estudado, temos visto através da mensagem quem é este anjo. O único que poderia vir nesse tempo final e revelar os selos. Porque ele já havia mostrado para João lá. Mas se a gente, quando olhando para o sétimo selo, que é Jesus Cristo revelando, então há uma conotação aí, há algo fino, muito fino. Por isso que João, quando ele viu esse algo tão fino, João se prostrou por 2 ocasiões para adorar este anjo. Mas o anjo disse: não faças tal, porque se eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, adora a Deus. Há linhas que creem que este anjo é o anjo do pacto. Mas quem é o anjo do pacto? Não é o mesmo Jesus? Essa semana eu vendo uma citação, conversando com um irmão, estudante bíblico e da mensagem, nós estávamos conversando sobre isso, não debatendo, conversando sobre esse assunto. E ele mostrou uma citação para mim, de 50 e alguma coisa do profeta, onde o profeta estava colocando que o anjo, em forma de coluna de fogo, não poderia ser adorado. Mas a coluna de fogo é o próprio Jesus. A coluna de fogo é o próprio Jesus. E quando a coluna de fogo apareceu a Saulo de Tarso, o que aconteceu? Saulo de Tarso caiu-se de joelhos e disse: quem és, Senhor? E disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar-se contra o aguilhão. Então, são coisas que a gente tem na nossa mente finita, ainda não conseguimos chegar no consenso, porque quando nós pegamos essas citações, tomamos lá na palavra, então paramos um pouquinho, deixamos que no caminho o Espírito Santo vai revelando. No meu entendimento, até o momento, este anjo de Apocalipse 1 não é Jesus. Porque se ele não precisaria falar que é a revelação de Jesus Cristo e foi enviado pelo seu anjo, se fosse ele mesmo que falasse com João. Lá no Velho Testamento, nós temos lá Êxodo 23, 20. Eis que suscitarei no meio de teus irmãos um profeta como tu. Quem foi esse profeta que foi profetizado a Moisés, que seria levantado? Isso nós sabemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo, um profeta. Mas Jesus Cristo recebeu adoração. Como profeta, Jesus Cristo recebeu adoração. Na casa daquele que foi ressuscitado, de Lázaro, a sua irmã ofereceu um unguento, perfumaria, caríssimo. Lavou os pés dele e ungiu com aquele unguento. Aqui até o Judas, falou: ele podia pegar esse unguento aí, e vender. Não estou falando daquela da casa da mulher de má fama, da prostituta, não. Eu estou falando da casa de Lázaro. Poderíamos pegar essa especiaria e vender e ganhar um bom dinheiro e dividir os pobres. Então Jesus, como profeta, ele recebeu a adoração. Então por que este ser de Apocalipse não pôde receber adoração? Eu sou o conservo teu e teus irmãos profetas, adora a Deus. Eu estou parado aí. Então, só que tampouco eu termino com um ponto. Tampouco eu termino isso com um ponto. Até onde eu consegui chegar no meu entendimento, eu creio que este anjo é o mesmo anjo desse tempo final. É o mesmo anjo.
É o sétimo anjo. Porque Apocalipse 10 diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Jesus Cristo precisou usar esse trono, este véu do sétimo anjo, para poder desvelar os selos. Jesus Cristo usou este mesmo véu, porque transportou João de lá. João foi transportado para esse dia do Senhor. E João viu hoje o anjo revelando. Então não há dúvida para mim quanto a isso. Eu não tenho dúvida até o momento. Se eu encontrar uma mensagem do profeta, o profeta dizendo, olha, não, esse anjo não é o mensageiro desse tempo final. Não é, esse anjo é fulano tal, esse anjo é isso. Aí eu vou submeter-me à palavra. Mas até o momento onde que eu tenho lido, eu não tenho conseguido chegar em outro entendimento a não ser o próprio mensageiro desse tempo. Nunca recebeu adoração. Eu não consigo, eu consigo, é a escola de ensinamento, é uma conversa. Então assim, eu vejo várias escrituras se cumprindo nesse ministério. O anjo que tinha as 7 pragas nas mãos. Não vejo como outro anjo. Não vejo. Então assim, até o momento. Porém, o profeta diz assim, o problema das pessoas é quando eles terminam uma coisa com um ponto. Eu creio nisso e ponto. Não, eu não termino com um ponto. Eu creio nisso, vírgula. Tudo aquilo mais que o Senhor nos mostrar. Hoje nós estamos tendo uma visão e um entendimento muito mais avançado do que nós tínhamos 3, 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque a revelação ela vem acrescentando, sendo acrescentada dia após dia para nós. À medida que nós vamos nos aproximando da presença dele, a revelação se faz mais clara para nós. Ela é esclarecida. Quanto mais tempo nós permanecermos na presença do sol, mais esta semente vai amadurecer. Então, de momento, a gente tem aquele baque. De momento tem aquele baque, mas isso não pode ser assim. Mas depois você vai parando, vai analisando, vai deixando o Espírito Santo trabalhar, aí depois você vai dizer, realmente é isso. Realmente estava aí, só faltava me posicionar para poderem entender. Então, irmãos, dentro dessa questão da revelação, eu gostaria de continuar aqui, numa leitura na parte daquilo que nós falamos no domingo passado, sobre a revelação, que tem por tema das 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo. É um livro, uma exposição das 7 eras. Uma exposição das 7 eras. Aqui está na página 21. Na página 21, são umas pequenas partes, só para a gente meditarmos aqui. E tem por tema, libertos do pecado. Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra lavou, o profeta diz aqui, a palavra lavou na realidade é libertou. Ele já nos lavou. Ele já nos libertou dos nossos pecados. E que pecados são esses? Quando eu paro para me olhar aquela mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, que eu cito isso mesmo, isso ficou encarnado no meu coração, não sai daqui. E quando ele disse que ele já nos deu todo o armamento que nós precisaríamos, tudo. Então a misericórdia, ele já nos deu, na sua totalidade. Ele não nos deu um pouquinho, aí mediante eles vão precisando, vou dando mais um pouquinho, mediante eles vão precisando, vou dando mais um pouquinho, não, ele já nos deu toda a misericórdia, já nos deu. Então veja, a palavra lavou na realidade é libertou, e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso não é maravilhoso? Mas você tem mentalidade espiritual? Você compreendeu isso? Foi seu próprio sangue.
que nos libertou completamente dos nossos pecados. Não foi sangue humano, foi sangue de Deus. Pedro o chamou de sangue de Cristo. Paulo o chamou de sangue do Senhor. E sangue de Jesus, não 3 pessoas, mas uma pessoa. Aí está essa revelação novamente. No capítulo anterior ele vem combatendo a Trindade. Isso nós já sabemos. Não há dúvida quanto a isso. Não 3 pessoas, mas uma pessoa. Aí está esta revelação novamente, um Deus. Esse Deus, Jeová onipotente, desceu e fez para si um corpo no meio do nascimento virginal, por meio do nascimento virginal, e habitou nele, para que pudesse ser o sangue de Deus, e nos livrasse, nos libertasse inteiramente de nossos pecados, e nos apresentasse imaculados diante dele, com grande alegria. Quer um tipo do Velho Testamento? Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando chegaram as primeiras notícias na glória de que o filho Adão tinha se perdido, enviou Deus um anjo? Enviou ele um filho? Enviou ele um outro semelhante a nós? Não. Ele próprio veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou o seu plano de salvação a outro, ele confiou unicamente a si mesmo. Deus se fez carne, habitou entre nós e nos redimiu para si mesmo. Somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou em um corpo mortal, a fim de tirar o pecado. Ele tornou-se o cordeiro a fim de derramar seu sangue e entrar dentro do véu com ele. Considere isso. Uma vez que é o sangue de Deus, é sangue perfeito. E se o sangue perfeito está nos libertando do poder e servidão e corrupção do pecado, então a libertação é perfeita e completa. Lembre-se, o profeta estava pregando isso antes dos selos. Ele estava mostrando para nós a remissão dos pecados, o perdão, a circuncisão, é remissão mesmo. Perdão dos pecados. Por que o profeta estava fazendo ênfase já desde o início das eras? Porque depois que ele pregou as eras, aí ele veio e pregou a brecha. Ele estava mostrando o plano completo da redenção. O que Cristo havia feito na cruz. Para que depois ele entrasse qual assunto? Ele levantou-se do trono de intercessão. Por isso que ele pregou a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. O profeta não inventou da sua cabeça, não, agora vou pregar esse tema, não. A cronologia, você vê, durante as eras, depois levantou-se do trono de intercessão para vir e abrir os selos. Então ele pôde pregar os selos. Nos libertasse inteiramente de nossos pecados e nos apresentasse imaculado diante dele, com grande alegria. Ele não poderia levantar do trono de intercessão se não fizesse a intercessão até pelo último. Quer um tipo do Velho Testamento? Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando chegaram as primeiras notícias da glória do filho Adão, tinha se perdido, enviou Deus um anjo, enviou ele um filho, enviou ele um outro semelhante a nós? Não, ele próprio.
para redimir aquele filho perdido, aleluia. Deus não confiou o seu plano de salvação a outro, ele confiou unicamente a si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu para si mesmo. Somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou em um corpo mortal a fim de tirar o pecado. Ele tornou-se o cordeiro a fim de derramar seu sangue e entrar dentro do véu com ele. Considere isto, uma vez que é o sangue de Deus, é sangue perfeito. E se o sangue perfeito está nos libertando do poder e da servidão e corrupção do pecado, então a libertação é perfeita e completa. Portanto, agora nenhuma condenação há. Por que Paulo nos pregou isso? O profeta disse que as eras iniciou com o profeta e ela termina com o profeta. Você pode entender agora Romanos 8. Paulo está dizendo que uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Não foi Paulo que fez esta afirmação, dado pelo Espírito Santo? Quem tentará a acusação? Cantávamos um hino, né? Muito tempo. Outra caminhada, nem a vida, nem a morte, nem tampouco a tribulação. Quem nos separará? Portanto, agora nenhuma condenação há. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O profeta colocou aqui, nos declara justo. É Ele que justifica. Não, a revelação de Jesus Cristo. É. Aqui não tem parágrafo. Não. Mas está quase indo lá para o subtema reis e sacerdotes. Eu estou no tema libertos do pecado. Você pode ir que vai aparecer o tema. Na visão de Pátima, você pode ir subindo que vai aparecer os temas. Aí. Então veja, ele diz assim: o sangue tem nos libertado. Quem condenar? É Deus quem os justifica, nos declara justo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Romanos 8, 33 e 34, aí está, a sua morte nos deu o sangue. O sangue tem nos libertado, agora nenhuma condenação há. Como pode haver? Não há nada a ser condenado, porque o sangue nos libertou do pecado. Nós estamos livres, inocentes. Não ouça o homem, ouça a palavra. Você está liberto pelo sangue. O diabo vem dizer para você que você tem que se humilhar para buscar o perdão dos seus pecados. Porque a nossa mente finita, não alcançamos a infinita graça de Deus. Quando eu falo que o diabo sempre tentará deixar você no chão, lá embaixo, é porque quando você estiver lá embaixo, você não sabe quem você é. Você lembra daquela parábola do filho, do filho que pegou a riqueza do pai? Filho pródigo, acho que é, isso. E aí ele pegou e saiu embora, foi embora. Lá ele gastou tudo, perdeu tudo, ficou pobre, começou a ter que trabalhar como escravo e comia o que sobrava. Foi quando ele disse assim: lá na casa do meu pai, nem os porcos comem isso. O diabo sempre vai querer tratar você como aquele que tem que ficar ali. Você está pagando o preço porque você colheu. Você colheu, você está colhendo o que você plantou, melhor dizendo, né? Está pagando o preço porque você plantou isso aí. Então agora você vai ter que comer, engolir esse angu.
Sempre o diabo vai explorar isso em você, irmãos, para deixar você lá embaixo. Porque no dia quando você se levantar e entender que você é um filho, você pode ter se desviado, pode ter caído, mas você é um filho. E aí a parábola do filho pródigo está aí. Não ouça o homem, ouça a palavra. Você está liberto pelo sangue. Aleluia. Agora, não fique novamente atado pelas tradições e credos e organizações. Não fique atado agora pelas tradições, credos e organizações. Não vá se desencaminhar por ouvir aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva, cura, enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens de Deus livres, libertos pelo seu próprio sangue. Se você ainda mantém a sua fé em credos e denominações, é certo, pela evidência, que você perdeu a sua fé na palavra. Você pode entender o que o profeta está dizendo isso? Você vai entender hoje o que ele está dizendo. Quando nós lemos isso lá atrás, que está marcado, eu entendia uma coisa. Mas quando eu leio hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu sei o que ele está falando para mim. Não, agora, ó, não fique novamente atado pelas tradições. Eu estou lendo aqui, ó, página 22. Está aqui marcadinho aqui, ó, quase no final da página. Livro das Eras, eu não estou lendo livro de teologia, não. E nem o que eu escrevi, manuscrito meu, não. Estou lendo o que o profeta disse aqui. Então diz assim, ó, não fique novamente atado pelas tradições e credos e organizações. Não vá se desencaminhar por ouvir aqueles que negam o poder da palavra. Negam que Jesus salva, cura e enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens de Deus livres, libertos pelo seu próprio sangue. Se você ainda mantém a sua fé em credos e denominações, é certo pela evidência que você perdeu a sua fé na palavra. Bom, aqui vem o outro tema. Reis e sacerdotes. Que é o versículo 6. Ele diz assim, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele glória e poder para todos sempre. Olha na tradução aqui. Só confirmar um negócio aqui, irmãos. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. O profeta vem e fala assim, Ele nos fez. Ó, há certas verdades que precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele nos fez. A salvação é obra dele, do Senhor. Do Senhor vem a salvação, totalmente por graça. Ele nos redimiu com um propósito, Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Nós vamos ser reis na terra como Ele. Nós vamos ser reis na terra com Ele, quando Ele se assentar em seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Diz Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Em Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo, anunciando sua virtude e glória, anunciando Ele próprio, pois é Cristo em nós, operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Sim, na verdade, mesmo agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos fez sacerdotes. Sim, sacerdotes para Ele, oferecendo louvor espiritual de lábios santificados, consumindo nossas vidas como um sacrifício suave a Ele, adorando-o em espírito e em verdade, intercedendo e rogando. Sacerdotes e reis para o nosso Deus. Não admira que o mundo não nos agrada, e somos um povo especial, zeloso de boas obras. Fomos recriados nele para sermos filhos semelhantes ao nosso Pai. Agora, versículo 7. 1:7. Apocalipse 1:7. Você encontrou, irmã? Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, pega uma coisinha aqui. Vou deixar ela falar depois. Vou ler. Vamos ver se vocês vão pegar aqui, ó. O profeta diz assim, ó: Ele está vindo. Jesus está vindo. Deus está vindo. O profeta está vindo. O sacerdote rei está vindo. O tudo em todos está vindo. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Amém. Ele está vindo. Ele está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração, e suas vestes estavam brilhando, enquanto o poder de Deus e suas vestes, enquanto o poder de Deus o envolvia, e todo o olho verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Esse que todo olho verá, não é o arrebatamento. Esse vindo nas nuvens, não é o arrebatamento. Vocês querem que eu leia de novo? Está aqui na página 23. Então, o crente da mensagem que está esperando ele vir nas nuvens para subir no arrebatamento, ele não está descrendo no que o profeta está falando. Quando que ele vem nas nuvens? Um rei e rainha. Ele vai falar aqui. Olha só. Ele está vindo. Ela está vindo. Ó, ele está vindo. Ela, quem é ele? E quem é ela? A esposa. Isso é Apocalipse 19. Rei e rainha. Ele está vindo. Ela está vindo. Nas nuvens. Nuvens de glória. Como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração. Suas vestes estavam brilhando, enquanto o poder de Deus o envolvia. E todo olho verá. E isso significa que não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier assumir o seu posto legítimo como governante mundial. Entendeu, irmão Otto?
vindo nas nuvens com poder e grande glória, sua rainha do seu lado. Apocalipse 19, quando ele vem estabelecer o seu trono. Ele vem estabelecer o seu governo legítimo, mundial. Porque a vinda que está acontecendo hoje, que tem acontecido, não é para estabelecer governo mundial. Ele veio reclamar aqueles que ele havia redimido. Ele veio arrebatar aqueles que ele havia redimido. Por isso que esta vinda, todo olho verá, não é o arrebatamento. Está aqui, o profeta diz, todo olho verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Por quê? O arrebatamento é secreto. Então, se alguém discordar de mim, prova pela mensagem que está errado. Que se todo mundo vai ver aí e vai subir no arrebatamento, aí denominação pensa, né? Quando você vê o anjo lá, a nuvem, Jesus vindo, aí ele vai subir. Semente denominacional. Há necessidade da revelação correta. Eu creio que eu falei sobre a segunda vinda de Cristo, eu tenho um estudo aqui que eu fiz, e ele diz assim, nós temos o direito de saber como se dará a segunda vinda. Acho que ele falou isso na mensagem, a segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo, alguma coisa assim. Acho que é a segunda vinda, o tema da mensagem. Nós temos o direito de saber como vai se dar isso. Mas outro ele diz que ele vem como ladrão. Você não sabe como o ladrão vem. Mas você não pode dormir, você tem que estar vigilante, vendo as profecias, vendo os sinais se cumprindo. Opa, peraí, aqui é a vinda do Senhor, está se cumprindo, já é uma realidade. Isso significa que não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier assumir o seu posto legítimo como governante mundial. Isso ocorre quando aqueles que o têm transpassado com seus credos, lá na primeira vinda, transpassaram Jesus com a lança. Furaram ele com a lança. Aqui na segunda vinda, furaram ele da mesma forma. Eu crucifico essa geração. Eu condeno essa geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Como crucificaram? Transpassaram com seus credos. Isto ocorre quando aqueles que o têm transpassado com seus credos e doutrinas denominacionais prantearão, e todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Esta é a história da revelação de Zacarias 12, 9 ao 14. Zacarias profetizou isso cerca de 2.500 anos atrás. Está para acontecer, ouça, e acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Agora, quando o evangelho volta aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado. Quando o evangelho retornará aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado. E quando que é que os dias dos gentios terminam? Quando o último for elevado, arrebatado. Espiritualmente, então acontece o arrebatamento físico. Acontece o arrebatamento físico, somos tirados daqui, porque não vamos passar pela tribulação. Então aí os dias dos gentios terminam. Por isso que estamos ainda. Na nossa mente finita, pensamos nisso, colocamos um prazo, colocamos isso, mas não, Deus não trabalha desta forma. Agora, quando o evangelho volta aos judeus, e quem levará o evangelho de volta aos judeus?
Moisés e Elias, 2 testemunhas. Simplesmente. As 2 testemunhas. O evangelho, quando os dias dos gentios estiver terminado. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se eu pudesse apenas lhe dizer algo que está para acontecer bem neste nosso dia, o profeta estava falando lá, naquele dia. Se eu pudesse lhes dizer, esta grande coisa que está para acontecer, conduzirá para Apocalipse 11, e apanhará aquelas 2 testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isso. Tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma, os gentios a levarão exatamente de volta aos judeus. E o arrebatamento virá. Agora recorde, lemos Apocalipse e Zacarias, ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação. Nós sabemos disso, a Bíblia ensina isso. Neste tempo, diz que Deus vai derramar o seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. Por isso que há uma ligação entre o 7º selo e a 7ª trombeta. O selo é para os gentios. A 7ª trombeta é para Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megidom, e a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, e cada uma das casas à parte, quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda. Aqueles judeus que o transpassaram, o verão, como diz em outra escritura, de onde recebesse essas feridas? E ele dirá, na casa de meus amigos. Não apenas será um tempo de pranto para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo de pranto para os restantes dos gentios que o têm rejeitado como Salvador neste dia. Haverá choro e pranto. As virgens adormecidas estarão pranteando. Elas representam a igreja que recusou ter azeite, símbolo do Espírito Santo, em suas lâmpadas, símbolo do corpo ou portador do azeite, até que foi tarde demais. Não era que elas não fossem boas pessoas, elas eram virgens. Isso significa uma classe de moral alta, mas elas não tinham azeite em suas lâmpadas, de forma que foram lançadas onde havia pranto e ranger de dentes. Eu vou parar aqui porque vou deixar para entrar na próxima escola sobre isso. Quem são essas virgens? Eles entenderam quem são essas. Elas ouviram o clamor, eis que vem o esposo. Estamos entendendo? Que não tem o azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que traz a revelação. Então, não ter o azeite. E isso você pode estar ali, é virgem. São boas pessoas de moral alta, o profeta diz. Não são porque eles são ruins. São pessoas boas. Porém, o que faltou? Qual foi a diferença delas para as prudentes? As prudentes tinham azeite. As nérsas não tinham. O que é o azeite? Revelação.
Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra que estudamos nessa escola dominical, de uma forma tão especial como sempre tens manifestado a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entendermos todo o seu programa. Estamos estudando parte após parte, mensagem após mensagem. Ó Deus, dependendo inteiramente do único revelador, que é o Espírito Santo. O único que pode nos abrir o nosso entendimento e nos revelar aquilo que temos necessidade. Derrame sobre os seus filhos tudo aquilo que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet e aqueles que estiveram aqui presentes. Pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Estiveram conectados conosco nossos irmãos Marcelo e Ivonete, Rio Grande do Sul, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmão Romeu Weisman, daqui de Ariquemes, irmão Jailson Souza, da Paraíba, a irmã Juraci, sobrinho, né, está ali no Pará, o irmão Renato Gonçalves Mendes, também daqui de Ariquemes. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados aí, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor, e após o louvor, já estaremos despedidos. E até no entardecer, às 7 horas da noite, o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente, para seguir e alimentar nossas almas com a tua santa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, ó Pai. Densas trevas cobrem o mundo, mas não há temor em mim. Estou seguro e amparado em teus braços, Jesus. Estas mãos perfuradas, mais forte que todas as mãos, não nos deixarão só, transformarão tudo ao nosso redor. E as fundações terrenas tremerão e cairão. Novamente o clamor, tristeza e dor. A tempestade se aproxima, a onda vem depressa e trará com ela total destruição. Oh, quão maravilhoso ver o seu grande amor, traz cura ao enfermo, ao tropeçar estende a mão, onde não há saída, abres o caminho da salvação. Com humildade eu oro, Senhor, conduza-me. Fé inabalável, nele estão os descendentes da águia real. Nos observa com o seu olhar atento e nos revela agora o que há de vir. Dado em Cristo, estava em sombras e te
sua vida é revelada em mim. Eu sou o troféu da redenção, sob suas asas estou seguro, apesar da pressão. Vem um novo dia, o poder da restauração está em tua palavra. Sei que transformarás este corpo mortal. Morte, onde está teu aguilhão? Inferno, a tua vitória. Minha vida estava em Cristo desde o princípio. Como posso explicar esta graça? O que farei por ele que tanto me amou? Estou me dedicando totalmente a Cristo. Minha vida possa te glorificar. Densas trevas cobrem o mundo, mas não há temor em mim. Estou seguro e amparado em teus braços, Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.